Olá pessoal, estamos aqui em mais um InfoCast e eu tenho um prazer de chamar o meu amigo Giordani da Uidu. Trouxe ele aqui para falar de relacionamento, de novidades, de mercado. Giordani, se apresenta, fala um pouco de ti, de como começou a tua história. Obrigado, Joyce, pelo convite, tá? Mais uma vez. Bem, a Uidu é uma empresa especialista em relacionamento com o cliente, né? Experiência com o cliente é o nosso forte. A gente está aí no mercado há um pouco mais de 15 anos, tá? A gente nasceu exatamente desse incômodo no passado que o cliente era muito marginalizado, né? Assim, sempre o estabelecimento tinha a visão de que ele produzia um ótimo produto, prestava um ótimo serviço, mas quando atender o cliente era uma deficiência, ele enganchava. Então, a Uidu nasceu nessa necessidade. Tá? Então, e 15 anos atrás a gente percebeu isso e até hoje a gente segue aí melhorando tecnologia, aliando com o humano e melhorando cada vez mais esse relacionamento do cliente com o estabelecimento. Legal. Quando a gente fala de esse atendimento, a gente pensa muito. Hoje em dia tá tudo online, né? A galera tá toda no chat, por aí vai. E até um tempo desse eu ficava um pouco confusa em relação a esse atendimento. Eu queria que tu explicasse um pouco para quem está assistindo o que é que abrange esse teu atendimento, porque eu sei que é desde ligação ou chat, quais são os canais que vocês conseguem entrar nessa. Pois é, assim, a gente entende hoje o atendimento muitas vezes como ligar para alguém e ser atendido, né? E muitas vezes não é só isso. Então, a gente entende que o atendimento ele começa desde quero comprar e vai até o comprei, como é que foi, né? Então, hoje a gente atende desde os canais de entrada, tá? Então, desde quero comprar com cardápios digitais, com sistemas de automação do WhatsApp, sistemas de automação para chats, e até ao atendimento humanizado, caso ele seja preciso, né? Então, atender bem não é só falar com alguém. Mas eu tenho um cliente que fala que ele sim, eu quero atender bem até se o cliente soltar um sinal de fumaça do outro lado do mundo. Então, um sinal de fumaça, a gente vai lá e vai entender qual a necessidade dele. E baseado nisso, principalmente o processo de entender a necessidade, né? Então, as automações de chat que a gente tem, quando envolve o humano, o principal foco é o que o cliente tem de necessidade, né? O que o consumidor quer naquele momento. Então, isso sim é relacionar, é atender e é o que o nosso principal foco. E aí vocês fazem desde o atendimento telefônico em si, tem muito esse volume de. Demais, demais. Tem gente que quer falar, né? Às vezes eu indico vocês para alguns parceiros, ele, não, mas tem cliente meu que quer ficar conversando no WhatsApp. Às vezes é um senhor e senhora que quer ligar de fato. Então ainda tem muito esse público, né? Essa próxima geração que está vindo aí, se tiver que falar com alguém, eles nem pedem. Então tem que ser tudo muito automatizado, mas ainda tem esse resquício, né? Pois é, quando você fala de comprar, a compra realmente ela é cada vez mais digital, né? Então a gente tem os canais iFood, tem os canais de cardápio web, cardápios digitais, mas tem o cliente que ele quer resolver algo. Então cada vez mais o atendimento de ligação, vamos pegar assim, ele é um atendimento pós-venda. Então é muito para resolver e não para comprar, né? Não para adquirir. Obviamente, guardadas as devidas proporções, cada segmento tem um tipo de serviço, um tipo de perfil de atendimento, mas cada vez mais os canais digitais eles tomam a frente nesse processo e o processo de humanização ele parte muito para um processo de pós-venda. O atendimento ele é parte do processo, né? Então, produzir é muito importante, entregar é muito importante, mas atender é tão importante quanto, porque vai demandar recorrência baseado nessa experiência que ele teve. Eu adoro falar disso, porque eu digo que relacionamentos, eles abrem portas, né? E toda hora você está comunicando. Então, como você se comunica é muito importante. Às vezes você deixa uma demanda dessa dentro de casa, perde qualidade no atendimento, e se você for, alguns canais conseguem fazer isso, mensurar o tanto de atendimento que perdeu por um cancelamento que não foi conduzido da melhor forma, por um atraso, né? E isso aí sai do teu bolso. Então as pessoas precisam olhar cada vez mais para esse mundo, né? É uma renúncia de receita considerável. Só para você ter noção, hoje a gente atende acima de 50 mil chamadas mês, né? Só no segmento de food service, tá? Então, a gente atende outros segmentos, mas no segmento de food, acima de 50 mil chamadas todos os meses.
São mais de 100 mil atendimentos de WhatsApp, né? Então, isso quando a gente envolve tanto as nossas automações, quanto que também tem uma interferência humana. Imagina se isso deixa de ser atendido, né? Não consegue, né? Não é possível. Então, a gente cada vez mais tem que olhar para esse segmento, para essa área do processo de compra, né? Porque caso contrário, a gente simplesmente vai ignorar, e principalmente as decisões, as tomadas de decisão do comprador. Sim. Hoje vocês atendem grandes marcas, né, em Fortaleza? Pode falar os nomes? Pode, Pois vai, pode. fala aí. Não, a gente atende, assim, algumas das marcas que a gente atende, né, são, falando algumas aqui do estado do Ceará, Grupo Vignoli, Grupo Asilados, Grupo Evol, na Parrilheiro e Seu Conrado, Rede de Pizzarias Quatro Estilos, Grupo Bebelu, né, Bebelu Sanduíches, e entre outras marcas que a gente também passa pela gente. Legal. E como é que faz para padronizar, para manter o padrão? Porque assim, até vou voltar até um pouquinho antes aqui, só para dar de informação para a galera que está ouvindo. Vocês conseguem integrar com as plataformas, ou seja, quando qualquer comunicação que chegue por qualquer canal, seja o WhatsApp, seja o telefone, seja o próprio portal do parceiro de qualquer, não só do iFood, vocês também conseguem atuar respondendo isso, né? Uhum. Eu sou um grande defensor da centralização, tá? Por que defensor da centralização? A centralização você tem dois grandes ganhos. Primeiro, a padronização do processo, né? E principalmente quando você fala de determinados segmentos, por exemplo, como a gente atende padarias. A quantidade de itens à venda é muito vasto. E aí, quando você tem um processo centralizado, você consegue padronizar isso. Além disso, você tem a questão da garantia de disponibilidade do teu serviço, né? Então, você garante que aquele serviço está sempre sendo prestado, seja por uma garantia de infraestrutura, seja por uma garantia de recurso humano, enfim, por uma série de processos que você consegue garantir isso. Então, como é que a gente consegue padronizar? A gente sempre tem treinamento. Então, um dos grandes processos que a gente acredita é no treinamento contínuo, né? Então, sempre que a gente tem treinamento com o cliente, com os nossos contratantes, a gente está sempre pegando os NPS e analisando as respostas para que esses sejam pontos de melhoria dentro do nosso... Então, vocês têm uma parte de avaliação também para ter esse feedback do atendimento. Também. Então, tanto a avaliação dos atendimentos digitais, né, quanto a avaliação para os atendimentos humanizados. Que é outra deficiência, né? Às vezes o dono do estabelecimento ele não tem acesso a essas avaliações e aí deixa de melhorar muita coisa porque não tem são detalhes dados. Pequenos, às vezes, que a gente precisa é o 20% do processo, é o 20% do problema, entre aspas, que acabam virando um 80% porque ele não foi tratado quando ele era 20%. Nesse treinamento, tu deve bater muito em cima de personalização, né? Porque eu vejo quando a gente fala com o pessoal das Asilados ou vai pedir um em nome da pizza, alguma coisa assim, você vai falar ali no chat, ele tem toda uma linguagem deles. Para todos os efeitos, a Uidu não existe. Né? Para o cliente final, a Uidu não existe. Nós somos a cara do Asilados, nós somos a cara da Bebelu. Nós somos a cara de quem nos contrata, né? E isso demanda um excesso de treinamento, principalmente da nossa parte, do nosso time que fica à frente do atendimento, para que ele atenda da melhor forma, né? Atenda com qualidade, atenda o que eu costumo dizer, com um sorriso na voz, e não só atender, porque atender é básico. Atender, você contrata uma pessoa no balcão, ela vai atender. Mas é atender da melhor forma possível. Né? E isso a gente tem alguns indicadores, a gente tem uma área de monitoria interna que avalia sempre o processo de atendimento de forma que ele sempre vai ser auditado, seja através das conversas digitais, pelo chat por exemplo, o chat do iFood ou o chat do WhatsApp, seja pelo atendimento fonado nas chamadas que são 100% gravadas lá na nossa estrutura. Então, é muito importante esse processo de treinamento e padronização. Porque sem ele, a gente acaba, enfim, banalizando boa parte do que acontece. E descaracteriza também, né? Total. Mas é muito legal essa questão de padronização. E uma coisa que eu tenho visto muito na tua operação é a questão da inteligência artificial, né? Como tu tem usado isso, inclusive, para dar visões diferenciadas para o gestor.
né? Muitas vezes ele não tem um profissional. Eu sofro muito disso. Assim, eu capacito. Ano passado a gente capacitou mais de 350 gestores para delivery. E a gente não tem muita gente capacitada. Então, eles têm dificuldade de ter análises, de ter visões, de acompanhar no próprio padrão de mensagem, de como falar, como eu vou me comportar, se eu vou converter, se eu vou aumentar a minha venda, né? Se eu vou tratar. Então em todo isso daí. Como é que a inteligência artificial hoje entra? A gente trabalha muito forte a parte de BIs, né? De BI, a parte de automação é muito enraizada nos nossos processos. Porque a gente entende que tem que ter uma parte humana, mas boa parte dos processos elas podem ser automatizadas. E a inteligência artificial, ela entrou no processo de ajuda nessas automatizações. Então, a gente tem muito dado, acho que todo segmento, principalmente de food service, ele tem uma quantidade de dado que impressiona. Mas esses dados, eles não viram informação. Ele morre como sendo dado, né? Então, essas informações que a gente coleta baseada em dados, a gente tem uma retroalimentação através da IA. Porque com a IA, a gente consegue formatar o dado que a gente recebe dos N processos que o contratante tem e devolver eles em forma de informação. E essas informações elas vão te ajudar na tomada de decisão, sejam com painéis de BI, sejam elas com a simples informação para que te municie de números para que o dia torne aquelas decisões mais consistentes, né? Então, a inteligência artificial hoje, para a gente, eu costumo dizer assim, que impressiona. A gente estava numa conversa anterior ali, impressiona onde é que ela vai chegar, né? Porque hoje a gente consegue, de fato, melhorar processo, melhorar rotina, melhorar atendimento, muito baseado com as tomadas de decisão que a gente consegue agilizar com uma inteligência artificial. Principalmente para a gestão, né? Economiza muito tempo. Antigamente, a gente tinha quando a gente começou há 15 anos atrás, a gente tinha um processo que era... A gente atendia, vamos lá, 10, 15 mil ligações e a gente tinha que sair ouvindo tudo. Hoje a IA transcreve e nos dá tomada de decisão. Nossa, eu faço reunião, eu boto o assistente online, ele entra na reunião. Tem várias plataformas que já fazem isso, eu estou usando agora recente. Aí ele entra na reunião, ele capta tudo que foi na reunião, ele me manda o resumo para quem estava na reunião e ainda manda o vídeo. Ou seja, é tempo. É tempo, gente, é tempo. E tempo hoje é raríssimo, né? Então, assim, a gente precisa de fato melhorar esses processos que nos tiram tempo e nos tiram, às vezes, a capacidade de tomar uma decisão que antes a gente estaria tratando algo operacional. Com certeza. E para manter a empatia desses contatos? Eu sei que você já falou do treinamento, já falou de padronização, mas como é que, para aquele cliente que é mais resistente, vocês têm uma estratégia diferenciada, vocês acompanham muito isso? Sorriso na voz, derruba qualquer objeção. Nossa, Sorriso na voz. Acho que hoje, com o crescimento do WhatsApp, né, dos meios digitais, o próprio chat do iFood, eu costumo dizer que até a escrita a gente fala por muitas vezes que ela é fria, mas se você tiver o sorriso nos dedos ou na voz, você consegue transcrever um pouco disso. Então, não tem como atender, é o que eu falei, atender é básico, a gente precisa de fato pôr o sorriso no que a gente está fazendo. Então, parece loucura, mas lá no nosso escritório a gente trabalha 100% do tempo ouvindo música. Eu já vi, rola tudo, né? Forró, pagode, a gente tem uma playlist, tudo, forró, pagode, gospel, tá tudo. A gente tem a turma lá que trabalha, eu acho que a música ela dá uma batida diferente no coração, um ritmo diferente no trabalho. Então, a gente gosta, às vezes, de fazer academia com fone de ouvido, com ouvindo uma musiquinha. Eu sou movida à música, eu acordo com música, durmo toda hora música. Então a gente lá tem um pouco de sorriso na voz, obviamente a música não atrapalha, ela é uma música ambiente, baixinha, como se a gente estivesse de fato numa cozinha ou num canto que tem um pouco mais de movimento, mas a gente acredita muito que isso é parte desse sorriso na voz, né? Você trabalhar naquele silêncio mórbido, ou então com alguém fazendo chacota, brincando, ou então te aperreando de uma forma desproporcional. Então, a gente entende que o sorriso na voz e o sorriso na escrita quebra qualquer objeção. Eu amei ouvir isso. Né? Porque às vezes você manda o áudio, você sente a diferença, você mandar um áudio normal e um áudio sorrindo.
Você consegue, do outro lado, perceber isso, né? É muito forte. E até no bom dia, não precisa nem você falar muito. No bom dia você já fala assim, opa, a pessoa às vezes se arma no bom dia. Né? É verdade. E do mesmo jeito você pode desarmar a pessoa do outro lado no bom dia. E escrevendo é um desafio maior ainda, né? Que você Maior bota ainda. bom dia, ponta, vixe, lá vem bronca. Você bota bom dia com um monte de azinho, você, tá legal. O negócio Você tá já legal. vai naquela... As nossas automações, a gente tenta embarcar um pouco de sentimento nele. Então, nossas automações, ela é diferente daquele dite 1 para isso, dite 2 para aquilo. A gente particularmente não concorda muito com esse tipo de automação. Apesar de ser usual ainda, em alguns locais até se utiliza. Mas as nossas automações, elas são muito de conversa de fato. Então, a gente tem, para você ter ideia, a gente tem chat lá que harmoniza pizza com vinho. Até um desenvolvimento nosso com o Jorge lá do Asilados, em parceria lá com o Em Nome da Pizza, que é uma marca deles. A gente fez o robô ele chega a harmonizar o vinho com uma pizza, né? Muito tudo bom. baseado no cardápio disponível naquele momento. Então, a gente entende, seja na automação ou seja na humanização, que a empatia tem que estar sempre presente. Sentimento, né? Tem que ter sentimento. Você tem que entender o lado do outro, senão não vai. Vocês atuam no Brasil todo? Brasil todo. Brasil todo. Hoje, geografia, com a eminência da tecnologia, geografia deixou de ser barreira, né? Então, hoje, a gente tem restaurantes, por exemplo, no norte do país até o sul, literalmente. Então, passando por algumas unidades em São Paulo, algumas unidades, por exemplo, no Amazonas, Pará, de fato, de norte a sul, a gente consegue atender. Tanto com características regionais do nosso atendimento, como algumas tecnologias que a gente consegue aproximar o atendente daquela geografia que a gente está atendendo. É isso que eu ia perguntar, tipo assim, como é que faz para as particularidades, né? Porque, tipo, quando eu entrei no iFood lá atrás, tinha coisas específicas que, tipo, lá em São Paulo ninguém fala quentinha, né? Ninguém fala marmitex. Então, tem nomenclaturas, e a gente sabe que dentro de plataformas de algoritmo, as nomenclaturas que lá a gente fala de taxonomia, elas influenciam muito, né? Então, no caso do atendimento também é mais um desafio, né? É um desafio grande. A gente tem 2 unidades fora do estado do Ceará, tá? Nossa matriz fica no estado do Ceará. E a gente tenta fazer com que essas unidades e esses atendimentos tragam essas peculiaridades geográficas, né? Tanto de cultura quanto de geografia. Então, às vezes o cliente vira para a gente assim, mas como é que eu vou chegar lá no endereço XPTO lá no Amazonas? A gente consegue fazer isso. Seja com tecnologia, uma tecnologia própria nossa que a gente consegue fazer, e descrever certas localidades, e como também em algumas tecnologias que a gente tem intranets, a gente tem de fato treinamento e tentativa de contratação, sempre a gente proporciona isso com a região que a gente vai atender. Então, é um foco nosso que a gente sempre tenta executar. Legal. Hoje, quais são o leque de produtos que vocês têm? Eu sei alguns, mas se quiser falar aí. Vamos lá. Nós trabalhamos com alguns pilares, tá? Sempre com foco em atendimento a cliente. Então, a gente tem o atendimento digital, com automações de WhatsApp, atendimento nos meios digitais, exemplo, chat do iFood, e atendimento humano telefone. Isso quando a gente fala de atendimento e relacionamento com o cliente. Quando a gente fala na parte de aquisição e prestação de serviço do cliente final, do consumidor, nós temos parte de cardápio digital e parte de roteirização e controle de logística. Tá? Além disso, a gente tem a parte de inteligência de negócio por trás e atendimento a parte de geração de demanda. Então, parte de recorrência, inteligência de automação, partes que façam com que o restaurante, por exemplo, ele tenha o processo de recorrência mais desafiador e de forma mais recorrente, como se posso falar assim, de forma mais fora da mão humana, né? Que às vezes a gente, por muitas vezes, acha que vai
o humano vai executar 100% das tarefas, mas a gente sabe que em determinado momento a deficiência, somos humanos e em determinados momentos a gente vai errar. E a recorrência é super importante, Demais, né? Tem que ter demais. ela, porque senão tem que Demais. estar um olho no peixe, outro no gato. Olho no senão... peixe, outro no gato. E as nossas automações conseguem melhorar isso, né? A gente consegue fazer com que o restaurante, por exemplo, fale sempre com o cliente que deixou de comprar, por exemplo. Então, o cara que deixou de comprar, eu consigo fazer automações que sempre eu vou lá e vou assim, vem cá, cutuca ele. Porque é aquele velho ditado, né? Brincadeira que todo mundo faz, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, né? É verdade. Então a gente tem que estar sempre mostrando para o nosso comprador que a gente está ali. Então o comprador ele vai tá sempre lembrando com automações, com relacionamento, falando sempre que ele quer ou que a gente tem disponível naquele momento. Legal. Existe alguma coisa que você queria falar e que eu não perguntei, mas que você acha que é relevante? Não, puxa, tem um assunto aqui que eu queria... Esse eu vou enrolando aqui um pouquinho para dar tempo de tu ir pensando, né? Eu sempre faço isso, enrolado. Para você falar mesmo, para como ou uma pergunta ou algo que você queira dizer, que agregue aí, acrescente para a galera. Eu acho que eu falei, mas eu vou tentar repetir e talvez até a gente tentar discutir o quanto o relacionamento é importante no processo de venda, né? A gente às vezes está muito preocupado em vender, às vezes preocupado em produzir. E eu reitero aqui o fato do relacionar, né? A gente, às vezes, está muito preocupado em processos internos, em recursos humanos, mas a gente tem que se preocupar com a ponta lá do cara que está comprando. O cliente que está comprando, ele tem que sair do teu estabelecimento 100% satisfeito. É verdade. Aí eu falo assim, 100% é uma utopia. Eu não acredito que seja utopia. A gente consegue sim, ter níveis de NPS muito altos. Eu acho que é desafiador, mas a gente não pode ignorar uma vírgula de uma reclamação. Meu produto chegou frio. Opa, o que aconteceu para o meu produto chegar frio? Ouvir, né? Tem que ouvir. Tem que ouvir e, além de ouvir, tem que reagir. A gente gravou um podcast agora, um dos últimos, que foi com o Gabriel Gomes, de tráfego pago. E a gente fala muito também disso. Tipo assim, não adianta você gastar tubos de dinheiro no tráfego pago se o teu cardápio não está estruturado para vender, se está tudo organizado e se você não tem uma pessoa para converter aquilo ali em venda. Então, às vezes a pessoa, não estou falando de iFood, é de um outro segmento ou tem um outro negócio, gasta horrores com tráfego pago, mas não consegue converter, porque não tem vendedores preparados, capacitados ali na ponta para fazer essa conversão. Vocês atuam também nessa área de venda em si, de outros? Nós temos alguns clientes, a gente atua praticamente na recepção dessa demanda, tratamento com SDRs e alguns closes, né? Então, eu vou dar um exemplo, a gente recentemente está atuando no segmento de máquina industrial. Então, a gente tem vou pegar esse exemplo, mas tem outros diversos. A gente, no segmento de cursos, é um outro segmento que a gente atua também na recepção da demanda e tratamento dela e conversão. Então, baseados em CRM, em algumas ferramentas também que a gente acompanha a performance disso. E precisa, de fato, diagnosticar, né? Então, você foi feliz nessa colocação de que o fato do só gerar demanda não resolve o problema. Ele, de fato, você precisa ter um processo de tratamento daquilo, porque seja na aquisição, seja para o que a pessoa, na hora dela estar fazendo a aquisição daquele teu produto ou serviço, e seja no final. Comprou, ótimo. Foi bem atendido? Foi. Não foi, por quê? Comprou. Não comprou. Não comprou por quê? O que eu posso melhorar no meu produto ou serviço para poder acontecer? Avaliar, né, a conversão em si. E onde está a falha. Fundamental. Então, eu ouvi um tempo atrás que, assim, a venda ela tem que ser 100% feita. Seja sucesso ou seja insucesso. Eu preciso ter o sim ou não no final, né? E sempre o não, ele também é produtivo. E é onde muitas vezes a gente peca, né? Verdade. Porque a gente não tem quem escute o não e não consegue tangibilizar. Aquele dado do não, ele não vira informação. Exatamente, que é o que é ouro, né? Dado hoje em dia, né? Se você não tem. Então eu preciso, lá a gente entende que tanto o processo de captação quanto o processo de pós-venda, ele é muito importante.
Então, a gente tem algumas ferramentas que também funcionam dentro do nosso cardápio, que funcionam dentro dos nossos CRMs, que vão nos dar esse dado e vão nos dar essa informação do porquê não ou porquê sim, e depois que do sim, se foi tudo ocorreu bem, né? E o mais importante, para as tomadas de decisões, todas muito rápidas. Então, tudo isso exposto em painéis, a gente fornece toda a parte de BIs e parte de dashboards para que o cliente ele tenha a tomada de decisão cada vez mais rápida. Legal. E vai vir coisa boa, né, por aí? Depois a gente fala o spoiler. Jordane, quero te agradecer muito. Eu amei o papo. Acho que daria pra gente ficar conversando aqui horas e horas e horas. Vou deixar aqui o teu Instagram, o Instagram da Uidu, a parte comercial para quem quiser entrar em contato. E é isso. Muito obrigada por estar aqui, por agregar. Eu digo que o sucesso ele está na troca do conhecimento. Como é bom você fazer relacionamentos, né? Ter bons relacionamentos e ajudar a impactar tanta gente. Quantas pessoas queriam ter essas informações aqui que não têm acesso, e aqui é a forma da gente levar aqui para todo mundo. Então, muito obrigada. Mais uma vez, agradeço o convite, né? Fica o convite para quem nos assistir, que pode fazer uma visita lá na nossa estrutura, pode chegar a mim através da Joyce ou através dos contatos que ela deixar. A gente vai deixar no... E a gente segue à disposição e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos embora. Deus abençoe.